Então, queridos irmãos e irmãs, o título, você se lembra da última vez, falamos da estrutura, né, do ser humano, as faculdades nobres, a alma constituída de três partes, a dimensão racional, o irascível, o concupiscível, as faculdades nobres que são com três faculdades altas, o nobre, inteligência, vontade, memória. Você se lembra de tudo isso, hein? E você se lembra que a alma é a sede da personalidade. É a alma que faz nossa personalidade de cada um de nós. Com progresso possível nas virtudes, ou também que degenera ou que cai nos vícios. Hein? E então, essas dimensões que fazem parte da humanidade, do espírito, da alma e do corpo, hein? Vimos isso a última vez. Hoje vamos ver mais como podemos crescer a partir desse conhecimento, não somente da estrutura, que parece uma coisa um pouco artificial, um pouco teórica, mas que você pode situar, hein? O que você vive na sensibilidade, o que você vive na profundidade afetiva, espiritual, intelectual, hein? Ou se você vive na dimensão de vosso corpo, de vossa alma, de vosso espírito. Se você vive uma coisa que interpela a vossa inteligência, a razão, que é mais que a inteligência, a razão, hein? E também a vontade, a memória. Hein? Bom, e você se lembra também, como dizemos, que os dons, as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo se encaixam sobre nossas faculdades nobres, inteligência, vontade, memória. Tudo isso nós vamos recomeçar, vimos isso a última vez. Essa vez vamos ver mais como a pessoa humana pode, a partir desse conhecimento de si mesmo, crescer. Crescer é uma ordem de Deus, desde o início do Gênesis, hein? Que muitas vezes nós lemos como crescer significa criar criança, hein? Crescei e multiplicai. Nós ouvimos isso no lado biológico, de multiplicar, de fazer filhotes. Hein? Bom, mas Gênesis 1:28 diz: crescei, crescei, faz progresso, cresce. Somos chamados a crescer, cada um de nós, e também a multiplicar. Claro que eu não quero também dizer que isso não deve ser ouvido, mas essa dimensão do crescimento, fazer progresso. E vamos ler duas palavras, uma de Paulo e uma de Pedro, para mostrar essa perspectiva, justamente, dos progressos. Podemos ler? 1 Tessalonicenses 4, primeira leitura, 1-8, 1 Tessalonicenses 4, 1-8. Dentro dessa carta, Paulo várias vezes chama os Tessalonicenses que começa a igreja de Tessalonique, muitas vezes ele chama eles a fazer progresso. Né? Eles vêm de começar, são iniciantes todos, novo evangelizado, e ao mesmo tempo Paulo vai dizer, fazei progresso, progredir. Então vamos ler São Paulo. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que tendo ouvido de nós, como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, você ouve bem, hein? Vai continuar depois, mas qual é a vontade de Deus?
e a vossa santificação. Você vem de começar em Tessalônica, você foi evangelizado o ano passado, e agora, o apóstolo diz agora, qual é o vosso trabalho? De fazer progresso, segundo nosso testemunho, na maneira de viver, e depois, a vontade de Deus é a vossa santificação. Todas as decisões que vocês vão tomar, orientação que vocês vão tomar, deve ser nessa linha de uma santificação. Pode continuar. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como gentios que não conhecem a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, quem desprezar estas instruções, não despreza um homem, mas Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Então, a minha tradução francesa é exatamente a mesma palavra, santificação. Deus não nos chamou à impureza, mas à santificação. Ce que significa que deixa entender um progresso, de passar da impureza à santificação. E esse tipo de progresso que Deus quer fazer em nossas vidas, de poder viver esse programa, essa gradualidade. Não é de dizer que você vai passar em um dia da impureza à santidade, mas precisa de fazer um caminho, de fazer uma graduação, uma gradualidade de vida ética, moral, de crescer na santificação. A outra palavra que vamos ouvir, que nos convida a se conhecer e fazer progresso, é a carta de Pedro, 1 Pedro 1, 10 a 12. 1 Pedro 1, 10, 12. A respeito dessa salvação, investigaram e pesquisaram os profetas que profetizavam a respeito da graça que vos era destinada, procurando saber a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao prenunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, administravam essa mensagem que agora vos anunciam aqueles que vos pregam o Evangelho no Espírito Santo, enviado do céu, e ao qual os anjos desejam ardentemente perscrutar. Então, não tem palavra de progresso lá dentro desse trecho de Pedro, mas tem a último versículo que você pode ver de novo. Tudo isso os profetas anunciaram porque era uma graça para você destinada. Ele administrava esse mensagem que hoje é anunciado pelo Evangelho, no Espírito Santo. O que mostra essa palavra é a diferença entre os homens e os anjos. Os homens são dotados de razão, de vontade, de memória, e são chamados à santificação, chamados a um crescimento. Os anjos são numa situação definitiva. São anjos bons ou são demônios. E são numa situação definitiva, que eles não podem se transformar, não podem se mudar. Então, eu fiz de propósito ler essa palavra para nos mostrar a grandeza, a dignidade do ser humano. O ser humano pode se transformar, pode crescer, pode se santificar, que os anjos não podem. Os animais não vamos
falar disso. Né? Aqueles que são domados são como forçados, como educados, como acostumados a viver o que o mestre vai querer deles. Mas não são eles que têm essa iniciativa. Eles respondem pelos instintos e pelos as emoções, os sentimentos, a sensibilidade deles. Eles respondem. O mestre que vai domar. Os anjos são numa situação definitiva. Nós, não. Nós somos numa situação definitiva. Podemos fazer evoluir, crescer ou descrescer, não sei como se diz, mas não podemos, somos feitos para uma mutabilidade. Hein? Somos em crescimento, em progresso, em trabalho, em obra. E por isso que tem palavras como educação, como formação, né? Porque senão, o que serviria de fazer esse tipo de coisa poderia ser aborrecido de seguir formação, de seguir que as crianças sejam educadas, mas algumas, de vez em quando, pensam que é chato de fazer isso. A escola é chata, talvez alguns você vivia desse jeito. Não. Mas existe criança que não gosta da escola e não percebe o que serve a escola. Bom, mas nós, adultos, devemos explicar tudo isso. Somos em caminho, somos chamados a crescer. E não somente a crescer fisicamente, a dimensão física, humana, mas também moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Somos chamados a desenvolver crescimento e por isso uma disciplina, várias conversões, várias curas, santificações, conversão, evangelização, bom, esse tipo de terminologia, porque nada, bom, são coisas que são dadas pela natureza, mas não é todo dado não é todo inato, se diz inato, não é todo inato, não é todo dado. Devemos também aprender, se deixar educar, se deixar formar. Então, isso me parece muito importante a bem guardar nessa visão. E são pessoas que não querem crescer. Eu encontrei já. Pessoas que querem ficar na infância ou na adolescência. Vamos ver isso depois. Que não quer crescer numa vida adulta. Porque a vida adulta parece que é uma luta, parece que é uma coisa exigente, tem briga, tem confronto, tem concorrência, competição. Eu não gosto disso, eu prefiro ficar na vida da infância. Bom, mas como diz Jesus, se você não torna como criança, você não entrará no reino de Deus. Oui, mas não significa que devemos ficar na imaturidade, que devemos ficar como uma criança imatura. E São Paulo, quando ele fala das crianças, não é como Jesus fala das crianças. Jesus fala das crianças para mostrar o coração inocente, o santo abandono da criança, como Santa Teresinha descobriu a via da infância. Mas São Paulo, ele não fala desse jeito. 1 Coríntios 13, quando era criança, eu raciocinava como criança, eu pensava como criança. Agora que me tornei adulto, eu fiz desaparecer o que era da criança. Eu fiz desaparecer. Também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, eu acho, mais ou menos, ele diz que pela malícia podemos ser como criança, pela malícia, para as brincadeiras, mas pelo discernimento não podemos ser como criança. Pelo discernimento devemos ser adultos, pessoa madura. Então, vamos ver pouco como avançar nessa dimensão. Vamos
fazer 3 pontos, talvez na correnteza vai outro que vão se juntar, mas normalmente são 3. 3 pontos. Mas antes de fazer esses 3 pontos, eu quero, em primeiro, falar das características da natureza humana, rapidamente. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é dotado é capaz de ir, como diz a teologia, é capaz de se relacionar com Deus, capaz de ir, do latim, é capaz de ir. É uma grande graça. O homem é capaz, na sua natureza, de entrar pela fé, claro que pela fé, mas com sua constituição humana, de entrar em relacionamento, em comunhão com Deus. Ele é capaz de analisar, ele é capaz de discernir, como acabamos de dizer, de compreender as coisas, se as pessoas sabem explicar. Terceiro, ele é capaz de realizar obras, ele tem mãos, ele tem engenhosidade para realizar obras. Cada um de nós tem essas características. 4, ele é capaz de um comportamento moral. Ele pode cultivar o bem, as virtudes, sabendo que qualquer bem que o homem pode fazer é cada vez a graça de Deus que opera nele, mas ele é capaz de um bem. Enfim, o quinto, capaz de comunicar. Ele tem uma linguagem articulada. O meu gato não, o cachorro não. Falta só a palavra, como dizia a pessoa. Ele falta só a palavra, esse cachorro. Bom, mas não tem linguagem articulada, que vem da razão para poder expressar. O homem tem uma linguagem, mesmo se não conhece todas as línguas, ele é capaz de comunicar com seus semelhantes, seus irmãos. Então, todas essas coisas são características da humanidade que não podemos negar ou não querer viver. Cada um de nós. Cada um de nós, então, é capaz de progresso, de se conhecer e de progredir. Bento XVI, na sua exortação apostólica Deus Caritas Est, número 17, diz: o próprio da maturidade humana, é de implicar todas as potencialidades do homem. O homem, para assim dizer, na sua integralidade. Voilà. A maturidade da pessoa é quando ela implica a totalidade da pessoa, todas as suas potencialidades, o homem na sua integralidade. Então, é bom de verificar isso. É bom de verificar se eu, a minha vocação, eu consigo desenvolver todas as minhas potencialidades. É isso. Uma vocação realizada, mas claro que não vamos pedir a pessoa que entra no estágio de já desenvolver todas as suas potencialidades. Demora para descobrir todas as nossas potencialidades. Alguns vão descobrir às 20 todas as suas potencialidades. Santa Teresinha do Menino Jesus, porque às 24 anos de tudo que ela descobriu e viveu e anunciou, escreveu, a tal ponto de ser nomeada doutor da igreja. Meu Deus, impressionante. E outros que vão esperar 80 anos para desenvolver potencialidade. Então, é um mistério interessante. E isso passa por inúmeras coisas de conversão, de cura, de crescimento, de maturidade. Um psicoterapeuta
bem conhecido na França. Eu não vou citar o nome porque complica tudo a cada vez, mas quando eu vou falar de um psicoterapeuta, é porque ele estudou essas coisas do comportamento nesse tempo atual, né? É um padre, ele é psicanalista e psiquiatra também, e ele fez um trabalho enorme. Ele diz que essas últimas gerações assistimos a uma diferença no desenvolvimento dentro das sociedades. A infância se torna mais breve, né, na vida das pessoas, e a adolescência tem uma tendência a se desenvolver. E então, isso provoca novos projetos de vida e transforma nossa sociedade. É verdade. E talvez vocês já viviam esse tipo de coisa, fenômeno. Por exemplo, uma criança que muito cedo devia abandonar de brincar como criança. A criança deve brincar, viver uma vida gratuita de brincar. Ela devia abandonar isso porque a mãe, o pai, a família pedia que ela comece a trabalhar, comece a ajudar, comece a fazer coisa de pessoa adulta. Então, esse momento da infância é reduzido. E isso pode fazer um prejuízo, né? Pode prejudicar o crescimento, porque depois, às 20, 25, a pessoa vai sentir como uma carência, né? Uma lacuna. Ah, mas me falta a dimensão da gratuidade, de brincar. Então, você tem uma frustração da infância. Ah, pode acontecer isso. Que vai prejudicar um desejo de crescer. Porque, finalmente, para essa pessoa, o momento ideal foi quando eu tinha 2, 3, 4 anos. Era a idade de ouro. Hein? Momento ideal. E a pessoa não quer crescer por causa disso. Os prazos de maturidade são diferentes. Hein? Isso que eu queria dizer. Hoje, através desse estudo desse psicoterapeuta, os prazos da maturidade são diferentes. Então, não devemos nos chocar, nos escandalizar que alguns progressos sejam rápidos por uma pessoa e para outra demora muito. Então, se você começa a fazer a comparação, você é frito, porque não deve fazer a comparação. Como eu venho de apresentar duas personagens. Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutor da igreja há 24 anos. Bom, não foi declarada quando ela tinha 24, mas ela morreu há 24. Foi o fim de sua vida. Às 24, ela será declarada. Um século depois, ela será declarada doutor da igreja, em 1997. Marie-José participou a esse momento em Roma, foi muito importante na igreja, foi declarado doutor da igreja, oficialmente. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês, isso foi só um apetite, um aperitivo. Primeiro ponto, a primeira etapa da construção de nossa personalidade consiste a passar do fusional à aliança. A primeira etapa da construção da nossa personalidade, de cada um de vocês, cada um de nós, é de passar o fusional, de deixar o fusional para passar à aliança. Porque um projeto de vida, como o casamento, a vida consagrada, ou outra vocação, porque pode ter uma bela vocação de missionário celibatário, sem falar de voto religioso e sem falar de casamento. Então, são pelo menos 3 vocações possíveis, mas são bem mais que isso. Né?
Eu acho que cada um tem uma vocação original, ponto final. São milhares de vocações. Mas cada vocação precisa de passar sempre do todo que é fusional em nós, que é da criança, a uma vida de aliança. E uma vida de aliança vai sempre deixar liberdade, respeitar a liberdade de cada um. Vai dar uma reciprocidade. A aliança é isso. Eu não vou me casar para me fusionar com minha amada esposa. Fusionar vai ter confusão. Se você idealiza a fusão, você vai receber confusão. Ah oui? Isso é muito comum isso. Hein? Se você busca o fusional do amor, o resultado vai ter a confusão. Ben oui. Por quê? Queremos fusionar a partir de nós. Mas imagine que teu esposo seja um povo que vai te engolir. Isso é fusional. Então, você vai reagir como? Você será engolida. E do mesmo modo, também, um esposo que é assim, fusionalizado com uma esposa muito recuperadora, vai sufocar rapidamente. Tudo que é fusional sufoca e provoca confusão. O amor que permite o agapé, um amor profundo, lindo e durável, é um amor de aliança. E por isso que Jesus utiliza essa palavra da primeira e antiga aliança. Tem uma pessoa que chega lá de carro. A antiga aliança e a nova aliança. Isto é a nova aliança selada em meu sangue. Aliança eterna, é um amor eterno. E a aliança permite a cada um de ser livre e respeitado completamente. É uma aliança, claro que será uma união entre duas pessoas que vão fazer um só corpo, uma só alma, um só coração. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não vai se confundir. O esposo é o esposo e a esposa é a esposa. Não vai ter confusão, nem de personalidade, nem de papel, nem de presença. O ideal do amor é a aliança. Hoje, como disse esse especialista psicoterapeuta, muitos psicólogos concordam para reconhecer uma estrutura fusional ou narcísica, uma estrutura narcísica centrada sobre si mesmo, para se amar si mesmo de uma maneira exagerada. E não tem essa tendência, essas pessoas que vivem isso, não têm acesso à maturidade afetiva. Por quê? Muitas vezes por falta da palavra do Pai. Falta a palavra do Pai, que vem fazer o quê? Ele vem dizer não, ele vem separar. Até lá eu concordo, mas depois eu não concordo. É o Pai que faz isso. Então, quando falta essa dimensão de figura paterna, cuidado, porque é uma estrutura fusional, narcísica, que não conhece uma postura masculina que vai decidir, que vai separar, que vai fazer uma diferença. E esse psicoterapeuta continua dizendo, durante todo o tempo que a criança não se desliga da mãe, queridas mães, cuidado. Se todo esse tempo que a criança não consegue se desligar de sua mãe, ele vai ficar no fusional e no imaginário. A última
formação de antropologia foi a dimensão, o papel da imaginação, você se lembra. Mas o imaginário é o mundo da imaginação da pessoa a partir dela mesma. Se essa pessoa não conseguir se desligar da mãe, ele vai... bom, é científico isso, e uma tendência não quer dizer que todos vão viver isso, todo. Não, é uma tendência que existe e que é bom de tomar consciência. Se a criança não consegue se desligar da mãe, ele vai cultivar o fusional e o imaginário. Bom. E será a presença paterna que vai ajudar ele, pouco a pouco, a fazer esse progresso, que ele seja ele mesmo. Ah oui, muitas vezes, quando os adultos perguntam à criança, então você tem quantos anos? Não é ele que responde, é a mãe que responde. Ele tem 8 anos. Sim, mas eu queria que ele disse, então. E você gosta o que na vida de futebol, a música? Não, padre, não, ele não gosta nada disso. Ele gosta de trabalhar com os bichos lá, não sei o que, os animais na fazenda. Mas ele não respondia ainda, não. Hein? Bom, então, alguma vez, não é a culpa da criança, talvez é a mãe que cultivou também essa maneira que a criança não se torne a mesma. E essa criança vai precisar de se tornar ela mesma e de poder se expressar, de poder... Vocês que vivem o ano sabático, talvez é a primeira vez que você faz, dentro dos mais jovens, a primeira vez que você consegue a viver uma coisa fora da casa que vos permite de desenvolver vossa personalidade, vossa identidade. Isso é muito bom, porque não é mais a mamãe que vai responder, ou o papai que é um pouco materno também, porque acontece, que os pais não separam e não confirmam e não diz não, alguma vez são mais maternos que a mãe, complica muitas coisas. Mas é a figura do pai que deve fazer essa diferença. O cristianismo é a religião do pai. O cristianismo é a religião do pai, Pai Nosso, é a religião da palavra de Deus, que é como essa espada que vem cortar, separar, discernir com a verdade objetiva, que é a palavra de Deus, vem provocar. E essa palavra, justamente, que faz esse trabalho em nós, essa verdade objetiva, permite ao homem, permite à criatura de progredir, de existir e de fazer progresso, e progresso na autonomia. Cada de nós deve progredir numa autonomia pessoal. Independência, não, porque devemos viver numa certa dependência uns com os outros. Mas autonomia, sim. É bom que a pessoa seja autônoma na sua personalidade, que ela comece a voar de suas próprias asas, de tomar decisões, de fazer escolha, de se orientar e de escolher entre várias coisas, vários bens. Pelo contrário, essa tendência narcísica provoca reações de imediatismo. Não, eu quero agora, eu quero isso agora. E reação compulsiva, de efusão emocional. Minha querida amiga, minha querida prima. Efusiva, compulsiva, imediata, caprichosa, todo esse tipo de coisa que mostra essa tendência, finalmente, de uma imaturidade afetiva e uma falta de autonomia da pessoa, que precisa de se grudar, que precisa de fusionar com outras pessoas.
então, eu não sei se você consegue bem a ouvir, entender a diferença, né? Que precisa, como podemos ver, como crescer. E justamente no plano espiritual, a vida espiritual não pode integrar justamente essa dimensão fusional. Uma coisa que pode integrar a dimensão fusional é tudo o que é devocional. O devocional pode integrar essa dimensão fusional, a piedade popular, esse tipo de coisa, de vários santos, uma coleção de santos, de Virgem Maria. Eu vou passar de uma Virgem Maria a uma outra Virgem Maria. Hein? Mas minha primeira devoção foi a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, agora eu vou entrar na devoção de Maria, não sei qual causa de nossa alegria ou outra coisa, mas são devoções que cultivam em nós essa dimensão da criança que não cresce na sua autonomia pessoal, né? E que motiva, cultiva a dimensão sentimental, emocional, afetiva, e que não foi separada para viver uma vida espiritual. A tradição sempre mostra três etapas na vida espiritual. Três etapas na vida espiritual. Os iniciantes, primeira etapa, os iniciantes, e são muitos dentre nós que são nessa etapa. Bom, é assim, não é pejorativo. Depois são os progressantes, existem progressantes, que são em progresso. Que são em progresso, hein? Que buscam progresso, hein? Que são numa busca de progresso, e último, espirituais. O que Paulo chama de os perfeitos, mas que é mais moderno de dizer espirituais. Homens espirituais, mulheres espirituais. E a partir do século XII se fala também na tradição religiosa as três vias, hein? Purificação, hein? Iluminação, união. Hein? Três dimensões da vida espiritual. Purificação, iluminação, união com Deus. E Santa Teresa d'Ávila mostrou que no castelo interior, por exemplo, ela fala muito disso, mas ela mostra que as moradas, hein, não é um caminho linear. Até 2015 eu cheguei na terceira morada. Depois de 2015 eu passei na quarta morada, e depois de 2018 eu passei na quinta. Agora eu tenho 10 anos para ir até a 7 morada, porque são 7. Hein? Não é assim. Não é assim. A vida espiritual, e Santa Teresa explica muito bem, você pode viver a primeira morada, primeira, os iniciantes, a pessoa que começa, e depois viver uma experiência muito forte que faz passar até a quinta morada, e voltar à primeira, e voltar à segunda, e ter uma pena difícil de passar da terceira à quarta. A mais difícil é essa passagem da terceira à quarta, porque é a passagem que deixa Jesus dirigir minha vida. E até a terça eu dirigia a minha vida. Então é uma passagem um pouco difícil, delicada, uma segunda conversão, né? Como podemos dizer também. Então, não são coisas lineares. O perfeccionista pensa que são coisas lineares. Mas eu cheguei nesse momento, eu posso fazer os primeiros votos na vida consagrada, mas por que eu não posso? Por que eu não posso fazer um engajamento definitivo? A pessoa perfeccionista acha que se passa assim, mas são algumas reações que mostram que a pessoa não chegou nesse ponto. Então é muito importante de bem se fazer acompanhar e de
ter uma escuta dos responsáveis também para dizer, então, eu cheguei em qual momento de minha vida espiritual? Né? Qual é a graça, qual é o progresso que eu devo fazer? É importante de reconhecer isso. Mas não é a pessoa que deve se autodiagnosticar, não. Sinais de imaturidade que mostram que a pessoa vive na infância e na adolescência. Eu quero ir embora. Para mim, ir embora, o síndrome de ir embora, mostra a reação da criança e da adolescente que quer desistir porque não quer mais continuar esse caminho, quer outro caminho. Ela vai dever recomeçar de zero em outro lugar. Que pena, mas bom, é sinal que essa criança não começou um caminho de maturidade. Ela prefere a ruptura, prefere jogar o brinquedo fora para tomar outro brinquedo. Ela não quer mais fazer uma coerência de caminho. Entende? Isso é muito importante de bem verificar. E esse psicoterapeuta diz que, por muitas pessoas, a infância e a adolescência são como um alvo, hein? São como um fim que eu gostaria de reencontrar. Incrível, impressionante de ver que, finalmente, nas outras etapas da história humana, as pessoas queriam se tornar adultas, hein? Mas por várias razões, hein? E porque o mundo também adulto é duro, muitas pessoas têm saudade da infância e da adolescência e gostaria de voltar nesse tempo ideal. Então, são combates atuais também que devemos ter consciência para ver como tratar. E o relacionamento educativo, o relacionamento formativo, finalmente se tornou um relacionamento de negociação. Hein? Negociação. A pessoa não quer ouvir formações, ensinos, hein, disciplina, prefere negociar, prefere voltar no registro da negociação. Também sinal de imaturidade que mostra que precisa de trabalhar as pessoas que acham que a culpa são os outros. A culpa era a sociedade, a culpa é a política, a culpa é a organização da sociedade, o prefeito é ruim, os professores são ruins, bom, a formação é ruim, todos os outros, a comunidade, tudo que é a meu redor não vale nada. São os outros que são a culpa de meus problemas. E isso é um problema sério de falta de consciência, de conhecimento de si e falta de maturidade. Porque a pessoa vai encontrar também na sua vida esse tipo de problema. Comunidade, responsável, meu trabalho, todo mundo é ruim finalmente. E ninguém consegue me ouvir, me entender. Santa Teresa d'Ávila diz que precisa de adquirir um perfeito conhecimento de si mesmo e nos aplicar a conhecer Deus. E Santa Catarina de Sena, que foi doutor da Igreja no mesmo dia que Santa Teresa d'Ávila, em 1970, pelo Papa Paulo VI, diz a mesma coisa. É engraçado, né? Santa Catarina de Sena fala da cela do duplo conhecimento. A cela do duplo conhecimento. Conhecimento de si, conhecimento de Deus. Santa Teresa d'Ávila, a mesma coisa. E ela acresce sua grandeza a Deus, nos mostrará nossa pequenez. Sua pureza, nossas impurezas. Sua humildade
nos mostrará como somos orgulhosos. É engraçado, porque tem ida e volta entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de si. A pessoa vai aprender em Deus a crescer e a se conhecer. Então, é importante de sair desse fusional, primeira etapa, dessa dimensão afetiva e emocional, para entrar numa outra estrutura, uma estrutura em vista da maturidade. E deixar o mundo dos pais quando era criança. Deixar esse mundo ideal da vida de criança e com meu pai, minha mãe, que eu vivia criança. Então, não é de deixar de amar nossos pais. Pelo contrário, você vai aprender a amar bem melhor teus pais, mas não tanto no plano fusional, narcísico para receber, para gostar, para cultivar esse interesse por si. E isso vai provocar que a pessoa vai começar a fazer raízes. A pessoa vai se estruturar. Sem isso, ela não vai formar raízes. Ela não vai poder fazer uma construção estrutural. Ela não vai poder se construir sem isso. O segundo ponto é como Jesus formou seus discípulos para que eles cresçam nessa maturidade. Talvez não vai ter tempo do terceiro ponto, mas não é grave. Porque o terceiro ponto era para fazer citações de Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, só isso. Então, segundo ponto, como Jesus formou seus discípulos para fazer crescer, porque, os discípulos de Jesus passaram por esse tipo de problema também, com certeza. Né? Ele vai educar a essa maturidade humana e a esse crescimento espiritual. Como? Primeiro, 3 etapas, ele vai fazer uma pedagogia em 3 etapas. Ele vai chamar cada um a seguir e servir. Segue-me, vem, segue-me. São as primeiras palavras dos discípulos. Jesus, habitualmente, vai dizer isso. Vem e segue-me. E o jovem rico não conseguia, você se lembra. Então, se tu queres, vem, segue-me e aprende a servir o serviço. Ele vai fazer entrar no serviço. Senhor, faz que eles vão embora, porque agora a noite vem, eles têm muitos quilômetros a fazer, e vão desfalecer lá no meio do caminho, e Jesus vai dizer, vocês devem dar a comer. Né? Serviço. Ele vai chamar a servir cada dia. Né? Seguir e servir. A primeira coisa que nos ajuda a nos tornar autônomos, talvez você ache que é muito aborrecido de cortar a grama, de fazer a pintura, de fazer cimento, ou fazer cozinha, ou lavar a louça, mas passa através disso. A tua autonomia começa. Você quer ou você não quer? Você pode colocar um pouco de amor para fazer isso, ou você faz isso porque não presta e você espera que esses 10 minutos vão passar rapidinho. Não, coloca toda a tua presença de bem, de amor, de boa vontade, com esse pequeno serviço e tu vai construir tua autonomia. Tua autonomia vai se construir a partir das pequenas coisas que você escolhe. Não espera o final do ano sabático para escolher a grande vocação que você vai receber como uma revelação. Não. Cada dia você tem pequena escolha a fazer que constrói tua autonomia. O que você quer, o que você não quer.
não é a mamãe que vai te dizer, faz isso, sim, faz. Não, é você que escolhe. E tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei minha igreja. Depois Jesus confirma, tu vai ter um papel de solidez, de força. Sobre essa pedra, tu serás uma pedra. Pedra de construção, pedra que precisa pela construção. Depois, Jesus vem dar o nome da vocação e da personalidade. É interessante. A segunda coisa que ele faz, na segunda etapa, ele vai pedir de renunciar à sua imagem ideal. Marcos 8:34, aquele que quer ser meu discípulo, que ele renuncia a si mesmo, a sua imagem ideal. Se carrega da cruz e me segue. E justamente a ideia do Messias que trabalha essa imagem. Pedro queria um Messias glorioso. Os apóstolos, até a véspera da ascensão, quando Jesus voltou, Atos 1, os apóstolos, imaginem, os primeiros bispos da igreja vão dizer a Jesus que vai subir ao Pai, vai dizer a Jesus depois de 3 anos de formação. Então, em qual momento tu vai restaurar a realeza de Israel? Imagine. E Jesus vai dizer, você não pode conhecer os tempos e os momentos. Vocês vão receber uma força, o Espírito Santo, invisível, uma força fraca, que vocês vão receber e vocês serão meus testemunhos. Mas eles continuavam até a volta de Jesus ao Pai com essa imagem ideal do Messias glorioso que vai jogar fora os romanos e começar sua realeza, como no tempo do rei Davi. Então, Jesus, nessa etapa, vai quebrar essa imagem ideal. Você é decepcionado com a comunidade? Graças a Deus. Mais cedo possível será melhor, porque senão, você acha que todo mundo é santinho, é maravilhoso. Não, 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 não. Rapidamente, por favor, seja decepcionado pela comunidade o mais rapidamente possível. De modo que a imagem ideal seja quebrada, não tem mais. Meu Deus, sim, assim. Porque senão vivemos num mundo das nuvens, um mundo idealizado, de sonho, que não tem nada a ver com o real. E Jesus quer nos fazer crescer a partir do real, não fora do real. Como dizíamos, o adolescente quer, quando não funciona aqui, eu quero ir embora. Oui, normal, ele é na etapa do ideal. Todas as pessoas que vivem isso em comunidade são na segunda etapa do ideal, do sonho. Não, essa comunidade não é santa, hein? Meu Deus, então eu vou buscar uma outra. Hein? Coragem. Coragem. Quantas comunidades você fez? Depois você encontra a pessoa, ela tem 60 anos, hein? Barbudo lá, tudo, bom. 60 anos, você fez quantas comunidades? Para buscar a comunidade ideal? Não, 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 não. Não, aproveita do caminho que você começou para viver esse caminho de crescimento. Pedro não conhecia esse Messias, ele não conhecia até a véspera da crucifixão de Jesus. Tu faz parte também dos amigos desse homem? Eu não conheço esse homem. Ele responde 2 vezes. Terrível. Eu não conheço esse homem. Foi uma mentira? Segundo você, ele fez uma mentira? Não, ele não conhecia esse Messias. Não. Ele queria um outro Messias. Finalmente, ele foi decepcionado.
por esse Messias, que aceitou de morrer crucificado, como um condenado à morte, uma morte de humilhação. Ele, o Messias de Israel, ele não queria desse Messias. E finalmente não é uma mentira, ele diz a verdade, eu não conheço esse homem. Então, tudo isso nos faz crescer em direção da autonomia e de uma sã maturidade, né? Na medida que saímos desse fusional para quebrar depois todo esse sonho, essa idealização que não é realista, né? da vida concreta, da vida real, que o Senhor quer nos fazer crescer dentro desse real, não fora desse real. Então, de renunciar a essa imagem ideal. E depois, terceiro ponto, ele nos incorpora à igreja. Incorporação, corpo, hein? O corpo do Cristo é a igreja. Ele nos incorpora no nós da igreja, nós. A fim que não seja mais eu que vivo, mas nós. A dimensão comunitária da igreja, a dimensão fraterna, a dimensão paterna, a dimensão da vida fraterna, a comunhão do Espírito Santo em Cristo, na igreja. Então, essas passagens, essas etapas, são chave de crescimento e de progresso. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, você pode sublinhar o que o Senhor te mostra, né? Pode ser de passar do fusional à aliança. Bom, mas e também na vida não é linear, pode ser essa etapa que se vive de novo, essa primeira, essa segunda, essa terceira, né? Que volta porque precisa, no momento de crise, de rever esses assuntos, né? Também. A próxima vez vamos ver como uma boa estima de si é importante em nosso desenvolvimento da personalidade. Uma boa estima de si mesmo. Será o tema da próxima formação da antropologia. De cultivar uma boa estima de si mesmo. Como fazer? E isso também faz parte da construção de nossa personalidade.